Olá, meu nome é Eliana Zerbinati, as pessoas me conhecem como Tia Lili. Vocês já me ouviram aqui falar algumas vezes, mas hoje eu tenho que falar de novo. Eu mesma faço e eu mesma gosto. Eu fiquei apaixonada, primeiro, por esses tecidos lindos que a gente tem aqui, e segundo, por essa peça, que na verdade é uma peça bem tradicional, só que ela era reta, e a gente, na época que eu pintava tecido, a gente fazia aqui com essa parte em branco, para fazer algumas pinturinhas aqui. É um modelo bem antigo e o que é legal dele, eu vou abrir aqui para mostrar para vocês, é que não fica nenhuma costura aparente. Eu ainda não fechei aqui, daqui a pouco vocês vão ver como é que a gente faz isso, mas olha, não fica nenhuma costura nem por dentro nem por fora. É super fácil de fazer e legal também para vender, né? Lembrando que as pessoas sempre querem peças diferentes e a gente pode fazer um conjunto. Ele é um porta-pão, mas você pode fazer com outras peças da casa, porque assim decora a cozinha e fica bacana. E pode servir à mesa também. Então, você pode guardar o pão, pode inclusive guardar assim penduradinho, se quiser. E depois você leva à mesa, fica uma mesa bonitinha, tá? Vamos começar então? Eu vou começar passando as medidas pra vocês. Deixa eu deixar aqui do lado. Nós vamos cortar desse tecido de florzinha, que é o tecido que a gente usou aqui no fundo, olha. Que é composê, aliás, com esse aqui. Eu cortei um retângulo de 32 por 42 centímetros, tá? Do tecido de docinhos, eu cortei duas partes de 15 por 42. Só que eu tenho um detalhe, se vocês quiserem, podem cortar 31 por 42, quiltar e depois separar em duas partes de 15,5 por 42, tá? Essa é a parte externa. Pro forro, eu utilizei esse tecidinho xadrez aqui, eu utilizei duas partes de 15,5 por 42, que vão ser as partes superior, aqui é o forro, olha, da parte superior, e duas partes de 16,5 por 42, que é o fundo da parte interna, tá? É o forro, então, é a parte interna. Além disso, a gente precisa de 45 centímetros de zíper. Pro moranguinho, a gente precisa de um retalhozinho de 7 centímetros por uns 15, mais ou menos. E 1,5 m de renda ou de bordado inglês, que é o que a gente usou aqui. Aliás, 1,80 m de bordado inglês, tá? Pouquinha coisa que vai, a gente tem o kit para vender, e para uma e para quem quiser fazer duas, num composê bem legal. Eu vou começar pregando o zíper então, tá? Aqui já tem uma parte mais adiantada, mas o que a gente faz é o seguinte, eu tenho o lado externo do zíper, tá? É o lado onde tem a cremalheira, o lado que fica o carrinho do zíper. Eu vou colocar esta parte que está quiltada sem forro. Eu quiltei só em cima da manta. Usei aqui a manta R1, mas pode ser a R2 também. É legal uma manta mais estruturadinha, tá? Então, eu tô colocando, olha, direito com direito. E eu vou colocar também a parte interna, né? A parte do forro, que tem a mesma medida, aqui no avesso, olha. Então, eu fiz um sanduíche do zíper, colocando todas as partes direito com direito e o direito da parte externa no direito do zíper. Vou colocar um alfinetinho aqui só pra me ajudar, só pra eu poder transportar lá pra máquina e pra gente costurar. Se eu tivesse costurando, eu não ia me preocupar, a primeira parte, eu não ia me preocupar com a altura do zíper. Mas como eu já estou costurando o segundo, olha, a gente tem que tomar cuidado de estar na mesma direção ali, tá? Vamos lá costurar? Então, eu vou levar lá pra minha máquina e vou colocar, quem quiser pode trocar o pezinho, colocar o pezinho do zíper, tá? Eu aqui, no caso, vou colocar a agulha da máquina, olha, dá pra vocês verem, todinha pra esquerda. Aí, já ficou certinho, tá na posição de começar a costurar. Então, vamos lá? Costurei um pedacinho, a minha máquina sempre para com a agulha embaixo, já é desse modelo, esse detalhe. Agora, se vocês tiverem uma máquina que não para, que não tem esse detalhe, rodem o mancal para ela parar sempre embaixo, porque aí você consegue manusear aqui com mais tranquilidade, sem que ela saia do lugar, tá? E aí, a gente vai costurando. Eu estou fazendo com que a lateral aqui do pezinho corra certinho na cremalheira. A gente consegue sentir, porque ela tem um relevo, né? Olha, se a gente colocar a mão aqui, a gente consegue sentir. Então, eu seguro firme aqui, olha, pra fazer a lateralzinha sempre correr, não deixar ela fugir. Pra quem não sabe, cremalheira é essa partezinha
ou de metal ou de plástico, onde corre o zíper. Eu vou ajeitando uma partezinha de cada vez, não tenham pressa, tá? Acerta um pedacinho, costura e aí por diante. Quando a gente se aproximar ali do zíper, como o meu zíper tá comprido, eu até posso puxar ele pra cá, pra depois terminar. Agora, se vocês estiverem com o zíper curtinho, não tem problema. Vá até bem próximo a ele. Quando chegar pertinho, eu tô me aproximando, olha, cheguei pertinho, eu paro a máquina, levanto, fecho um pouquinho o zíper e aí a gente continua sem problema nenhum, olha. Vou fechar um pouquinho, estando com o pezinho da máquina aqui levantado, abaixo, e aí eu não vou ter nenhum desvio, porque se eu deixar o zíper aberto, vai dar uma voltinha ali e não vai ficar legal, tá? Então, vamos até o fim aqui. Chegando no final, sempre verifica, olha, vocês notam que toda hora eu levanto para verificar se tá todo mundo aqui, olha, todas as 3 camadas alinhadinhas, olha, tá tudo alinhado. Não costurem um pedaço muito grande. Costura um pedacinho pequenininho e vai ajeitando. Se não tiver muita experiência, pode alinhavar, tá? Então, já cheguei aqui no final. Vou tirar aqui. Opa, quase cai aqui minha cestinha. E aí, a gente vai desvirar, deixa eu tirar o alfinete, que eu coloquei logo no início. E a gente vai desvirar e vocês vão ver que ele ficou certinho. Então, olha, esta parte já estava feita, eu fiz da mesma forma. E agora, eu fiz a segunda parte assim, ok? O que eu vou fazer agora é rebater essa costura. Rebater é essa costurinha que tem aqui, olha, do lado. Dá pra ver aqui? Dá pra ver bem direitinho, né? Essa costurinha aqui, ó. Pra fazer essa costura rebatida, o que eu tenho que fazer é juntar aqui, olha, as duas partes, puxar. Eu posso vir alfinetando aqui pra ter certeza que ele ficou certinho, porque se eu não puxar lá atrás, ele vai encavalar. Então, eu tenho que tomar o cuidado de puxar a parte de trás, puxar a parte da frente também, pra que ele fique bem certinho, bem alinhadinho, tá? Vou puxando e vou passar uma costura, eu vou fazer só um pedacinho, só pra gente ver. Mesmo sem mexer aqui na máquina, ainda com a agulha toda pra esquerda, eu vou levar pra lá de novo, olha. E vou alinhar, dessa vez, a lateral de cá, acompanhando o zíper. Então, olha, a gente puxa aqui, bem certinho, tenho certeza que não fugiu ninguém. E aí, a gente vai costurando ali, ó. Tá? Da mesma forma, um pedacinho de cada vez. Puxando aqui, olha, quando eu puxo lá, ele se acerta aqui, aí eu puxo esse também e vou costurando pra ele ficar bem certinho. A costura vai ficar bem paralela e a gente vai fazer isso até o final, tá? Eu já tá adiantado aqui, eu vou tirar só pra gente agilizar. Então, vou trazer pra cá. Eu já tenho, então, a parte superior prontinha, tá? Já quiltei previamente, já tá tudo prontinho, eu vou deixá-la aqui do lado. Essa aqui é a parte do fundo. Vocês se lembram que era um retângulo de 32 por 42 centímetros. O que eu fiz? Eu coloquei o retângulo sobre a manta e quiltei. Posso quiltar livre ou posso quiltar reto também, como eu fiz no meu modelinho, olha. Fiz um quilting reto, 2 costurinhas paralelas. E aí, prontinho, ficou bacana do mesmo jeito. Então, não é porque se você não faz quilting livre, que você vai deixar de fazer a peça. Aí, eu preciso que ela já fique com esse formato, olha, já de cestinha, né? Então, é a parte de baixo. Pra isso, o que eu faço? Eu vou virar aqui, olha, pro avesso. E eu vou fazer uma marcação, deixa eu pegar meu lápis. Deixa eu pegar minha régua quadradinha aqui. Acho que ela não tá aqui. Tá lá na sala de aula, mas não faz mal, vou pegar essa aqui mesmo. A gente vai fazer 2 marcações distintas. Primeiro, eu vou fazer uma marcação colocando aqui, olha, a linha que mede 3 centímetros. Então, tem, ó, 1, 2, 3. E nesse sentido também, 1, 2, 3. Apoiados aqui no biquinho, tá? Vou fazer uma marcação aqui e vou fazer uma marcação aqui também. Feitas essas 2 marcações, então, olha, 3 centímetros daqui e 3 centímetros daqui, tá? Feita essa marcação, eu vou puxar 6 centímetros lá pra cima. Do mesmo jeito, olha, daqui até aqui tem 6, daqui até aqui tem 6. E eu vou marcar só a pontinha, então.
pode usar um lápis, um lápis comum, não precisa ser um marcador especial, até porque a gente tá marcando aqui na manta. Vou unir esse ponto que eu marquei aqui com esta lateral, olha. E aqui, de novo, esse ponto com a lateral. É quase como se eu estivesse fazendo um canto de caixinha de leite, só que como eu quero que ela fique inclinada, olha, dá pra perceber que a parte de cá é menor e a parte de cima é maior. Então, ela está inclinada. Isso que deu a forma de torta para o nosso porta-pão. Por isso que não pode ser reto, como comumente a gente faz para caixinha de leite das bolsas, por exemplo. Deixa eu pegar essa tesoura aqui mesmo. Eu vou cortar aqui, olha, os dois lados. Parece uma gravatinha. Vou repetir isso nas 4 pontas. Já fiz 3 pontas aqui, eu vou só dobrar aqui e mostrar como é que a gente faz para costurar. É como se a gente estivesse fazendo uma pence. Para quem não sabe, pence são aquelas entradas que a gente dá nas blusas, na altura do busto e aí por diante, tá? Vou costurar agora, eu vou pôr a margem de costura normal de meio centímetro, 0,5 centímetros, e a gente vai costurar. E só um detalhe aqui, deixa eu andar um pouquinho aqui com a máquina. Só um detalhe aqui, é muito importante, parece que minha agulha saiu, a linha saiu, né? Saiu. Desculpem, a gente já recolocou a linha na agulha e vamos continuar de onde a gente parou. Então, é importante aqui, olha, eu vou até diminuir um pouquinho a velocidade, que nós vamos nessa direção paralela, olha, eu estou guiando a lateral do pezinho no corte, na altura do corte, e eu vou paralelo até o fim, ou seja, até costurar na dobrinha que foi feita aqui. Eu vou tirar para que a gente possa ver, deixa eu puxar pra cá, então, olha, a agulha, a costura, desculpem, vem paralela aqui até o final, e a fenda para aqui, mas a costura veio até a dobra. É importante isso para pence ficar, para todas ficarem do mesmo tamanho, em todos os 4 cantos, e para ficar bonito, para ficar simpático, tá? Olha, então, tá aqui, olha, já virou uma cestinha o nosso fundo, tá? Eu vou deixar pra cá, e a gente vai trabalhar agora com a parte de cima. Pra parte de cima, eu quis fazer, deixa eu puxar aqui pra gente ver, olha. Eu quis fazer arredondado, como se a parte de baixo fosse realmente o fundo da torta, né? E a parte de cima, a parte do creme, a parte da cobertura. Então, para isso, eu fiz um molde. Quem comprar os kits, tanto o kit para uma cestinha quanto para 2, vai receber o molde. Mas para vocês fazerem em casa, olha como eu fiz. Eu fiz um retângulo de 7 centímetros por 10, e aí eu fiz um traço. É só vocês virem com o lápis, se não tiver prática, coloca qualquer coisa redonda, a borda de um prato, por exemplo, tá? Então, esta parte aqui é a parte do nosso molde, olha. Já fiz o molde pra gente cortar. Porque essa parte de cima, essa fenda, então, vai ser arredondada e não reta como a parte de baixo, tá? Vou trazer pra cá, olha, vou virar aqui. E eu vou marcar aqui. Então, eu vou, de novo, marcar os meus 3 centímetros da mesma forma, olha. Eu vou colocar aqui, olha, 3 centímetros. Sempre na parte do forro, tá? Então, 3 centímetros aqui, 3 centímetros aqui, olha, dá pra ver bem claro, né? E agora, não vou fazer o traço ali em cima, porque eu vou colocar o meu molde, olha, na parte de baixo aqui, tá? Na altura dos 3 centímetros e vou fazer o desenho, olha. Vou vir do outro lado e vocês vão ver que, então, ele se encontra ali, olha, na mesma altura dos 3 centímetros. Aqui tá na altura não sei se dá pra ver porque o molde é transparente, olha, mas tá bem na altura dos 3 centímetros e a parte de baixo rente aqui a bordinha. E aí, eu faço o traço, então, dá pra gente ver como vai ficar. Só um detalhe, eu vou fazer isso nos 4 lados, e desta vez, ao invés de cortar, eu senti que ficou mais fácil dobrando assim, olha. Então, eu dobro, eu posso até conferir aqui, olha,
que está na altura certinha de um lado e do outro, tá vendo, olha? Para eu poder prender aqui bem direitinho. E aí, a gente vai costurar. Como a nossa medida lá, na hora de costurar, invadiu, porque eu cortei e eu dei uma margem de costura de meio centímetro. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa. Nós vamos vir costurando aqui, usando isso aqui como guia lá para a bordinha do pezinho. Vamos lá costurar? Então, dobra direitinho, olha, traz aqui direitinho, dobra com capricho para ficar bonitinho. Vê se tá dobrado na pontinha ali, olha. A lateral do pezinho vai correr, então, junto do risquinho que eu acabei de fazer, tá? Então, olha, vamos lá, ó, vou costurando. E da mesma forma que lá na primeira parte, eu vou seguindo, olha, até encontrar a minha dobrinha, ok? Até o final, olha. Ela é um pouco mais funda do que a anterior. Justamente para fazer, vamos mostrar aqui, Bruno? Justamente para mostrar, olha, que ele forma a curvinha aqui e fica mais alta do que a parte de baixo, tá? Então, vou tirar aqui. Nós vamos fazer a mesma coisa na parte de baixo também. Então, eu marco os 4 cantos na parte de dentro e os 4 cantos na parte de dentro do forro também. Então, vou vir aqui, vou pegar um moldezinho, deixa eu achar ele aqui, onde eu coloquei, e vou marcar do mesmo jeito. Marco os 3 centímetros ali, faço a marcação aqui, faço a marcação aqui. Ambas as costuras vão ficar voltadas para dentro, tá? Vão ficar voltadas aqui. Eu já tenho uma parte aqui mais adiantada, vou mostrar aqui. Então, olha, eu fiz até um modelinho menorzinho. No projeto também vai a medida desse menorzinho aqui, tá? E aí, olha, como a gente tem aqui, a gente está com o avesso da parte externa e o avesso da parte interna, um de encontro com o outro, tá? Um de encontro com o outro. É bem importante isso, que é para não ficar aparecendo costura nenhuma em nenhum canto. Esta alça, ela mede, são 2 faixinhas de 3,5 por 25. Então, eu só costurei, formando um tubo e desvirei. Não precisa acabamento, porque a costura, quando eu costurar todas as partes aqui, a gente vai esconder essa ponta, tá? Então, só costurei um com o outro, desvirei, passei a ferro e a alcinha já tá aqui prontinha. E eu vou fazer uma marcação, olha, a partir aqui da borda, olha, desta borda, eu vou contar 4 centímetros. Eu tô usando a placa, eu não sei se dá pra perceber, olha, 1, 2, 3, 4. E aí, eu vou prender todos eles na mesma altura pra ficar certinho. Tanto desse lado quanto desse, olha. Os 2 lados, a marcação tá bem certinha, tá? Vou colocar aqui esperando. Esta daqui é a parte de baixo. E nesta parte de baixo é onde eu já prego a rendinha, ou bordado inglês. Então, o que eu fiz? Eu vim colocando o bordado inglês. O direito vai ficar pra cima, tá? Porque como essa é a parte de baixo, o direito fica aqui pra cima. Então, a parte do que seria o avesso, né? A parte errada, fica encostada aqui embaixo. E aí, eu venho colocando aqui e venho fazendo preguinhas. Eu costumo fazer na máquina mesmo as preguinhas. Se você não tiver prática, alinhava antes. E não esquece de fazer umas 4 preguinhas no canto, que é para quando desvirar ela poder abrir. Se você não fizer isso, ela vai ficar repuxada aqui no canto. Então, sempre no cantinho faz umas 3, 4 preguinhas para fazer a voltinha ali, tá? Já tenho as 2 partes prontas e eu tenho aqui também o forro. O forro, eu já fiz, olha, a costurinha tá aqui no meio, e eu fiz a mesma coisa, já com o mesmo que eu fiz na parte externa, eu fiz no forro também, tá? A montagem agora é que é super interessante, agora que a gente vai ver, e essa montagem a gente utiliza também para algumas necessaires que a gente faz. É interessante a montagem, porque é uma costura só e quando a gente desvira, não fica avesso nenhum. O que eu vou fazer? Eu tenho que ter em mente que sempre vai ser direito com direito. Então, o direito aqui com o direito desta parte. Coloco aqui certinho, olha, um dentro do outro. E vou tomar o cuidado de deixar os cantinhos aqui, as costuras, bem de encontro uma com a outra. Dá até pra gente fazer a mesma coisa que a gente faz no patchwork. Pôr uma pra um lado, outra pro outro, tá? A linha bem direitinho ali, olha.
bem certinho. Aqui, a gente sempre dá uma puxadinha porque o zíper, ele costuma ficar junto. Então, se você colocar aqui as costurinhas certinhas, quando você puxar, ele fica na mesma altura. Um dentro do outro certinho. E se eu virar do lado de cá, esta daqui é a parte direita do meu forro, porque ele tem avesso também, né? O avesso é essa parte aqui. Então, esta parte onde não aparece as sobras de costura, eu vou colocar esta parte aqui junto, olha. Então, direito com direito e do outro lado também direito com direito. Vou levar para a máquina. Nessa hora, você pode tirar a base aqui da máquina ou tirar aquela peça para ficar mais fácil para você, do jeito que você se sentir melhor. Pode alinhavar também. Costura em toda a volta, e aí, lembrem que eu falei que a gente vai deixar essa costura aqui para poder desvirar, é por aqui que a gente desvira. Quando eu abrir aqui essa costura para desvirar, o que eu vou ver vai ser o zíper. Então, eu coloco a mão lá dentro, abro o zíper, e quando eu desvirar, eu vou estar nesta parte já aqui, olha, tá? Então, vamos mostrar de novo essa parte que é importante. Vou abrir essa costurinha aqui, olha, no fundo, tá? Quando eu abrir essa costura, o que eu vou ver é o zíper. Eu abro o zíper e desviro tudo pro lado direito. Quando eu desvirar, a peça já tá pronta. Só faltando, então, que a gente feche esse pedacinho que ficou aqui, tá? Posso fazer à mão. Ou posso fazer uma costurinha à máquina também, mas a mão sempre fica mais bonitinho, tá? Um detalhe, como a gente fazer, não entendi o que você falou. Você precisa explicar isso de novo. Tá. A gente já mostra já. O Bruno tá me lembrando que eu não expliquei essa parte do forro, que na verdade, naquela hora a gente teve uma interrupção. As duas metades eu uni. Tá? As duas metades do forro, que são na medida de 16,5 por 42, eu uni com uma costura, que é para esta parte servir pra gente desvirar. E fiz o cantinho da mesma forma que eu fiz a base da cestinha. As medidas são iguais. Marca os 3 centímetros, marca os 6, faz o traço, corta e costura, tá? Do mesmo jeitinho que a gente fez aquela parte lá. E aí, pra fazer o moranguinho, eu cortei uma faixinha de 6 centímetros, pego um círculo, você pode traçar ou pode procurar alguma coisa que você tenha com 10 centímetros de diâmetro. Vou colocar aqui até em cima, olha. Então, ele passa um pouquinho da metade. Traça e aí corta, tá? Quem tiver aquele compasso para cortar também pode usar. Esta metade, essa parte eu dobrei. Deixa eu riscar aqui pra gente cortar, Bruno, só que, porque senão vai ficar faltando um detalhe, ó. Vou fazer o traço aqui, vou cortar bem rapidinho, só pra gente ver se é que eu estou enxergando. Que essa hora aqui também a gente, como vocês sabem, a gente tá ficando com meu pai no hospital, ele ainda tá hospitalizado, então eu tô um pouquinho cansada. Mas é isso, olha. Então, eu fiz a metade, juntei e passei uma costura, é o que já tem aqui, ó. A costura tá feita aqui, eu vou, então, desvirar, já ficou o formato do moranguinho. E aí, com uma agulha, a gente faz como se fosse um fuxico. Então, eu gosto de dobrar sempre um pedacinho aqui pra parte interna. O fuxico, não sei se vocês sabem, a gente não pega muito juntinho, porque senão fica um acúmulo de tecido muito grande e aí ele não fecha bonitinho. Mas é só fazer isso, olha. Vai em toda a volta, dobra uma bordinha. Quando chegar no final, você puxa colocando um pouquinho de plumante dentro, tá? E aí, eu cortei também um pedacinho de feltro, no formato de uma florzinha, olha, pra poder fazer, vamos mostrar, a parte de cima aqui do moranguinho, tá? Prega aqui, dá umas bordadinhas e prega muito bem pregado, porque isso vai servir como uma alcinha pra você transportar também. Tá? O modelo que a gente fazia antigamente para pintar, tinha uma alcinha aqui também. Então, aqui o moranguinho serve para isso e ele coroa a nossa tortinha, então, tá? Lembrando que pode carregar assim e pode usar pendurada também. É bem prático e eu, modéstia à parte, a modesta que me parta, como eu gosto de dizer, eu gostei bastante do resultado da peça. Quero aproveitar para convidar vocês para virem passear aqui amanhã, conhecer a nossa loja, que tá muito linda, muito gostosa. Convidar vocês também para o nosso retiro, que é 11, 12, 13 de julho.
Tô meio perdida no tempo. 11, 12 e 13 de julho é uma semana que tem uma feira grande aqui em São Paulo, então vocês estão convidadas. Quem quiser saber mais detalhe pode me mandar um e-mail, elianazerbinati@yahoo.com.br ou ez@countrycraft.com.br ou então liga para o Manuel, 11 2936 3845. É muito gostoso, a gente tem postado fotos, se vocês quiserem dar uma olhada na minha página do Facebook, tem um bocado de foto bem legal das meninas aqui, dos trabalhos que elas costumam fazer. E eu tenho uma pastinha também chamada Sugestões para os Retiros, lá no meu Pinterest, que é pinterest.com/elianazerbinati. O kit, então, está... barra pano xadrez. Pinterest.com/pano xadrez. Eu tenho... Os 2 kits já estão à venda. A gente tem o kit para fazer uma só e o kit para fazer as 2 peças nos 2 tamanhos, tá? Vai junto, vai o material para vocês fazerem, não vai a manta e vai o projetinho do trabalho também, tá? Com as medidas todas certinhas para vocês fazerem. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpem que de novo a gente tá gravando, mas é porque a gente tá bem cansado e a gente tem uma série de outros compromissos também que a gente tem que fazer. Mas ele tá bem, meu pai tá bem, tá melhorando. Se Deus quiser, logo ele já vai estar aqui de novo e tocando o cello dele, se Deus quiser. Então, espero que vocês tenham gostado. Um beijinho e até a próxima semana, se Deus quiser.